Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Wista Brasil, mulheres fazendo a diferença nos setores de shipping e trading. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com um convidado para lá de especial, um amigo querido que eu conquistei na minha vida profissional. E é com grande satisfação que eu divido esta bancada com o José Cavalcante. Mas antes de eu passar a palavra em definitivo a ele, eu irei fazer a minha autodescrição. Eu sou homem, negro, careca, olhos castanhos, 1,80 m de altura e hoje estou trajando um suéter vinho de mangas longas. Boa noite, José Cavalcante, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do Papo de Porto 013, é uma honra tê-lo aqui. Boa noite, Fabiano, a honra é minha também, agradeço a oportunidade e vou aproveitar também para fazer a minha apresentação. Eu sou pardo, careca, 1,84 m de altura, estou trajando uma blusa verde com uma jaqueta bege. E repetindo, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, já agradeço antecipadamente. Legal. Agora, só uma curiosidade que eu não perguntei de bastidores, né? Por que Zezo? Zezo rapaz, Pessoa. História de apelido é sempre... eu já tive muitos apelidos, né? Esse Zezo foi um dos últimos, né? Desde a época que eu morava no Itapema, do Guarujá, né? Colega de rua mesmo, molecada de rua mesmo, começavam a me chamar de Zezo, Zezo. Ainda existia uma graxa para passar no sapato, quem é antigo sabe, chamada Zezo também, né? Que era para dar lustre no sapato. E aí me chamavam de Zezo, né? E aí ficou Zezo. Afora os outros apelidos. Legal, show de bola. Agora, mas nós não estamos aqui só para falar do apelido, do pseudônimo, né? Nós estamos aqui para falar da atividade do vigia na embarcação. Zezo, o José Cavalcante, eu chamo de Cavalcante. Cavalcante, como que originou a atividade de vigias das embarcações? Que aí para a gente contextualizar aqui para quem nos acompanha aqui no Papo de Porto 013. A atividade de vigilância de embarcações, ela começou ainda nos anos 30 ainda, né? Tanto que a fundação do nosso sindicato é de 1938. Só que era cooperativa na época. E praticamente como todas as categorias de trabalho portuário, ela começou com um grupo de homens, né, que iam para o cais para poder fazer o trabalho dos marinheiros, né, porque a estadia dos navios nessa época eram muito longas, né, e as viagens também eram longas, não eram que nem hoje. E aí quando o navio atracava, os marinheiros estavam loucos para ir para a terra, né? Então aqueles que iam ficar de serviço, né, se utilizavam do serviço dessas pessoas para fazer o serviço deles, né? E aí começou o vigia de navio, era vigia de navio, tanto que o nome era Cooperativa dos Vigias de Navios. E a função do vigia, na época, além de vigiar, era fazer o serviço do marinheiro mesmo, era ver bandeira, ver os cabos de amarração, observar a escada, tudo isso, o serviço que o marinheiro de serviço praticava. Essa foi a origem da nossa atividade. E aí, com o tempo, foi sendo regulamentada, né? Já com o passar do tempo, dos anos, até chegar à modernidade, né? Que em 93 teve a grande modificação com a Lei 8.630 de modernização dos portos, que regulamentou de uma forma bem diferente do trabalho que a gente fazia no começo, que é o controle de entrada e saída de pessoas, mercadorias a bordo das embarcações, nos porta-lós, que é a entrada do navio, né?
e em qualquer lugar da embarcação, bem como a movimentação também de pessoas e mercadorias. Essa é a nossa atividade conforme a lei descreve. Tá, conforme no sentido literal da coisa, né? É isso, exato. E aí teve você falou que teve algumas mudanças, desconfigurou muito, você acha que a atividade de vigia ela ficou muito desconfigurada do tempo de cooperativa para o que teve na 8.630? Eu posso dizer que houve uma modificação nas competências, né? Nas competências do serviço de vigilância, né? A partir dos anos 70, né? A partir dos anos 70, já não era mais necessário o vigia fazer aqueles navios, aqueles trabalhos nos navios que faziam no começo, né? Todo o serviço que o marinheiro fazia. E aí o vigia passou a se ativar na vigilância da embarcação mesmo, das cargas, na questão patrimonial mesmo, na segurança do navio, das pessoas e da mercadoria. Tanto que quando não havia ainda os containers, né, antes dos anos 90, quando as cargas ainda eram as famosas cargas soltas, tirava vigia para os porões do navio, né, de todos os navios. Empregavam muito mais vigias, né? Porque as operações, o navio operava com 3, 4, 5 porões, então cada porão tinha um vigia, além do vigia rondante, o vigia do porta-ló, né? Então houve uma adaptação da competência, né? E aí em 93, e até então, até 88, quem regulamentava o nosso serviço era a Marinha, né? Através das DTMs. E aí, em 88, a Marinha saiu do trabalho portuário e a competência ficou subsidiariamente com o Ministério do Trabalho. E aí, de 88 a 93, foi quando veio a Lei de Modernização dos Portos, e aí já veio grafado na lei, o que está até hoje da mesma forma, a atividade de vigilância de embarcação. O que é atividade de vigilância de embarcação? Das categorias oriundas que foram colocadas na lei, só foram 5, né? E depois foi acrescentado o restante, não é isso? Na primeira lei, na 8.630, a capatazia ficou de fora. A capatazia não tinha entrado no trabalho avulso. Depois com a lei 12.815 ela foi inserida de forma mais clara e objetiva, né? Entendi. Eu reputo que houve um progresso, né, na Lei 12.815 em relação a 8.630, principalmente na questão das próprias categorias, né? Tá, que ficaram categorias diferenciadas. Sim, categoria diferenciada, porque antes a lei anterior, a 8.630, a interpretação que dava era que existia só uma categoria de trabalhador portuário avulso. Sim. Nas atividades e aí tinha todas as atividades contidas nos incisos lá, né? Tá. Conferente, estiva, vigilância de embarcação, bloco, consertador. E aí na 12.815 veio essa melhora que transformou-nos em categorias preponderantes, né? Tá, então aí ficou cada um no seu quadrado, literalmente, né? Exatamente. Aí já estava reconhecido todo mundo, cada um no seu quadrado. Como categoria. E inclusive refletindo-se na representação, né? Tá. E aí você falou da atividade dos vigia, de rodante, de vigia de portoló. Quais são as outras funções que tem também ainda dentro do vigia? Olha, permanecem as mesmas. O problema é que a atividade do vigia ela depende da necessidade de quem requisita, de quem contrata, né? Então você tem, por exemplo, os navios ro-ro. Os navios ro-ro geralmente tem rampas, né? E não tem porões, tem decks, chamados decks, né? E aí, geralmente tira o vigia para deck, se for necessário, tira a vigia para rampa, independentemente do porta-ló. Entendi. Entendeu? Mas praticamente as funções permaneceram estáticas, entendeu? Desde a grande modificação no trabalho portuário e na própria configuração, na própria formatação dos navios, né? E das cargas, né? Quando você fala do serviço de vigilância, vigilância, vocês fazem vigilância ao largo e também em barra, não? Ou já fizeram? Em barra, nós nunca trabalhamos na barra. Tá. Só muito raramente. Mas antes a gente trabalhava ao largo, quando o navio fundeava.
Tá. Mas, se eu não me falha a memória, foi nos anos 90. Nos anos 90 que a capitania proibiu o fundeio no canal, né? Então o serviço de tirar vigia para o navio fundeado, ele praticamente extinguiu isso por si só. Não havia mais necessidade. Os navios agora fundeiam barra fora, como chamam, né? Entendi. E aí, quando você fala das funções e tal, existe um quantitativo mínimo para que você seja requisitado? Ou a sua relação é direto com o armador ou direto com o operador? Eu digo, boa pergunta, até para esclarecer uma situação. Eu digo que nós, vigias portuários, incide sobre nós um paradoxo legal. Por quê? Porque o nosso salário, ele não vem do operador portuário, ele vem direto do armador. Só que a lei nos obriga a negociar com o operador portuário. Em 1998, com a Lei 9.719, ela abriu a possibilidade de quem não é operador portuário também fazer requisição do trabalho avulso. Então, hoje eu posso ter uma requisição feita por qualquer um que não seja um operador portuário. Mas isso não acontece, porque aí a pessoa tem que se filiar ao OGMA, tem que pagar as taxas do OGMA e ela normalmente não quer. Então acaba ficando sempre no operador portuário. Mas a nossa remuneração não sai do bolso do operador portuário, ela sai do armador, ela vem junto com a despesa do navio. Praticagem, amarração, atracação, vigilância, tudo isso. Mas o operador portuário é quem nos requisita e é quem nos paga. Então, por isso que eu falo que é um paradoxo legal. Pelo certo, nós teríamos que estar negociando com o agente de navegação, que são eles que representam os armadores aqui. Mas nós não temos como obrigar, e ninguém tem como obrigar o agente de navegação sentar para negociar, ou obrigá-los eles a requisitar. Entendeu? Geralmente é feito pelo operador portuário, porque o operador deve, os outros podem. É o famoso poder-dever. Operador. Porque a grande, eu não diria dicotomia, mas é que, embora nós estejamos lá na lei, naquela mesma relação, dentro daqueles incisos do artigo 40, nós não manipulamos carga. O vigia portuário não manipula carga, não faz parte das operações, né? E o operador portuário, ele é um ser que ele só enxerga uma coisa na frente dele, a operação. Entendeu? Então, em tese, eu poderia dizer que o nosso trabalho não interessa ao operador portuário, não faz parte da natureza precípua dele. Entendi. Quando você falou a gente falou do largo, qual a extensão que hoje a vigilância de carga ela abarca aqui em Santos e em São Sebastião, que você no caso representa? Sim, também representamos lá. Qual a área de atuação dos vigias portuários hoje? Aqui em Santos, dentro da área do porto organizado. Em São Sebastião também. Só que em São Sebastião, lá nós temos mais trabalhos ao largo do que aqui, porque lá o fundeio, lá o porto de São Sebastião, embora o porto seja menor, mas a área de fundeio é enorme, né? Então os navios, eles fundeiam barra dentro, como chama, né? Dentro da área do porto organizado. E aí lá requisita vigia para o fundeio. Aqui em Santos não. Aqui em Santos os navios passaram com a proibição da capitania, como eu falei, passaram a fundear barra fora. Tá, hoje vocês fazem Petrobras aqui, tudo que tiver dentro do porto organizado, vocês estão dentro do navio? Sim, a gente faz tudo dentro do porto organizado. Agora uma curiosidade minha, que às vezes a gente trabalha em cima da questão do vigia de bordo sobre o logbook, né? E aí, para quem está nos acompanhando aí, o que é o logbook? Qual é a serventia dele? Ele serve para caracterizar a caracterização de presença do trabalhador na embarcação? Não, o objetivo do logbook não é esse. Mas é usado também para isso. Por quê? Porque com o advento do ISPS Code, porque antigamente não tinha logbook no porta-aula do navio. Isso aí foi uma prática que passou a existir a partir do ISPS Code, né? Que aí para registro e controle da própria embarcação, do oficial de segurança da embarcação, que normalmente
é o comandante, é o imediato. Então fica aquele livro de controle ali, onde todos que entram e saem têm que apor o seu nome ali, o número do seu documento e qual a função, qual a atividade. Porque hoje, após o SPS Code, qualquer um que entrar a bordo do navio, ele tem que ter, não basta ele ter autorização para entrar, ele tem que ter motivação. Motivação que é exatamente a função que ele vai exercer ali. Se ele não tiver motivação, ainda que com autorização, ele não pode entrar. E o logbook serve também para se controlar isso, né? Serve para controlar isso. Os operadores, como é uma coisa que todos que adentram têm que assinar, alguns operadores utilizam para conferir a presença dos trabalhadores. É uma consequência quase que natural. Mas a natureza do logbook não foi criado para isso. É mais uma imposição do SPS Code para controle de entrada e saída de pessoas. Tá. É bem interessante. Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque nós, né, como categoria que eu sou trabalhando no portuário também, de estiva, que para quem não sabe, eu enxergo que para caracterizar a minha presença no trabalho eu tenho que estar a bordo, que a minha função é a bordo. Por isso a minha pergunta sobre o logbook, né? Lógico que eu tenho que dar entrada no terminal pela catraca, mas o que caracteriza a minha efetividade no trabalho seria o logbook. Faz sentido esse meu pensamento? Em termos de analogia, sim. Mas a gente não pode perder o norte de que o logbook não foi criado para isso. Entendeu? É utilizado para isso, mas não foi criado para isso. Mas pode ser utilizado, porque para você entrar a bordo no navio para trabalhar, você tem que assinar um logbook. Então, se eu quiser, será que o Luiz Fabiano trabalhou? Até que hora? Eu vejo lá no logbook. Porque poderia haver no gate de entrada da Codesp. Mas a gente sabe que o gate cá entre nós não funciona, né? Os gates não funcionam, né? Tem alguns que tem muito gate parado, né? Que deveria de facilitar o acesso, tá parado, tá meio tá obsoleto, né? Eu não diria obsoleto, eu diria inviáveis, porque a tecnologia que é usada ali, ela é muito sensível para o tipo de ambiente. Então, é uma tecnologia que ela tem que ter uma manutenção constante, e essa manutenção é cara. E aí a gente volta ao começo de todas as discussões que sempre se tem. Quem é que paga a conta? Ninguém quer pagar essa conta, muito menos a autoridade portuária. Entendeu? Por isso que num terminal privativo, né, ou num terminal privado, o controle de entrada e saída nos gates dele, lá para entrar no terminal, funciona. Por quê? Porque lá qualquer problema, eles são rapidamente arrumados. Entendeu? Porque há interesse, então esse custo fica com o próprio terminal. Mas no porto dito público, né? É verdade. Não se quer pagar essa conta. Quando a gente vindo aqui para o treinamento, de quanto em quanto tempo é feito o treinamento para os vigias? O vigia participa de atualização, tem um treinamento específico, como que funciona? Essa pergunta mexe com meus brios, viu? E eu vou dizer por quê. Porque geralmente tem. Praticamente todo ano o OGMO disponibiliza curso de atualização, que muitas vezes de um ano para o outro não tem tanta atualização assim. Desculpe. E eu digo que mexe com meus brios por quê? Porque na área do porto, nesse universo portuário, de todas as entidades ou corporações que trabalham com segurança, todos fizeram curso de SPS Code, nem que fosse curso básico, menos o vigia portuário. A Marinha, que é quem nos treina, os cursos ainda vêm através da Marinha, do Prepom da Marinha, mesmo que passe pelo OGMO e tudo. O que acontece? Eles têm curso de SPS Code, mas para aquaviário, não tem para o portuário. E aí eu já fiz várias gestões, já fiz em várias reuniões, já conversei com a Marinha, já mandei ofício para a DPC, pedindo para disponibilizar, pelo menos aqui para Santos, um curso básico de noções de SPS Code.
A resposta é que não tem como fazer isso porque o PREPOM ele é nacional, né? Então o erro já começa aí, porque teria que ser um PREPOM que visualizasse a necessidade de cada porto, porque a necessidade do Porto de Santos é uma, do Porto do Rio de Janeiro é outra, do Porto do Rio Grande é outra realidade. Então deveria ser adequado, mas não é. O PREPOM é nacional. Se ele soltar um curso para cá, ele tem que soltar para o Brasil todo. E se não houver interesse, nem solta. Entendeu? Então funciona bem dessa forma. E o vigia portuário, trabalhando com segurança, foi o único que não fez o SPS Code. Nos instruímos por conta própria, mas legalmente não tem validade nenhuma. Não tem certificado, não tem nada. Hoje cada um faz num lugar ou tem um lugar específico que vocês fazem o curso? Não, através de autoconhecimento mesmo. Autodidata, né? Com a planilha do próprio SPS Code mesmo, os decretos, tudo. Porque oficialmente não tem o curso de SPS Code para o vigia portuário. Tem para o aquaviário, mas para o trabalho portuário não tem. Pô, agora eu fiquei meio abismado. Eu achava que... Por isso que eu falei que mexe com meus grilos. Porque eu não sabia, não tinha esse conhecimento de que o vigia portuário não era contemplado nesses cursos do PREPOM. Não foi contemplado. Você pode imaginar qualquer corporação ou entidade no porto que lide com segurança. Imagina uma, qualquer uma. Essa entidade fez o curso do SPS Code. O vigia portuário não. Sendo que o trabalho do vigia portuário, embora se dê numa condição privada, mas a gente também presta um serviço público. Indiretamente. Indiretamente não, diretamente, mas subsidiariamente. Entendeu? Por quê? Porque quando o vigia, porque o nosso trabalho é preventivo, não é ostensivo, é preventivo. Então, quando o vigia evita um ilícito, um erro ou qualquer outra coisa, ou até a denúncia de um derramamento de óleo na questão do meio ambiente, tudo isso, você está atendendo o interesse público, né? E até a própria Constituição fala, segurança é dever do Estado, é obrigação do Estado e dever de todos, né? Só que nós não tivemos o treinamento mediante a nova realidade de segurança que se impôs em todos os portos e aeroportos, que é o SPS Code. Tá, hoje que você tenha conhecimento, em algum lugar, por exemplo, lá fora, como você tem algum conhecimento relacionado aos portos de fora com relação à vigilância na embarcação? Como que funciona? É que lá se dá de uma forma muito diferente. A estrutura, as composições não são que nem aqui, né? Lá, geralmente, muitos portos não são várias categorias, né? Mas existe de uma forma parecida. Eu só não sei dizer o relacionamento. Na tratativa de contratação, entendeu? Eu só não sei dizer como é que se dá, né? Mas imagino que seja de uma forma privada mesmo. Com relação a realizar... O Porto de Santos tem muitos simulados, né? De emergência. Com Sim. relação aos simulados, o Sindicato dos Vigias participa desses simulados? Não. Já foi chamado? Não? Nunca fomos chamados. Nunca fomos chamados, nem nunca participamos. Mas tem conhecimento, no caso? Sim, tem conhecimento. Não mandam nada? Nada. Tem algumas coisas que eu também não entendo. Por exemplo, antigamente, até um tempo atrás, o Ogmo, que acho que até por força da ANR, ele mandava uma relação de cargas perigosas no navio. Nunca mais mandou. Que é o correto. Nunca mais mandou. É o correto. E aí... Para todos os sindicatos, a autoridade portuária, inclusive ele. As empresas, todo mundo que vai manipular a carga tem que ter... Pois é, mas eles não mandam. Mandam para o teu sindicato lá da Estiva? Eu lembro que há uns anos atrás mandava. Agora pararam de mandar. Não me recordo mais. E eles são obrigados a mandar. Você tem que ter o conhecimento prévio das cargas perigosas que vêm a bordo. Na realidade, quem está trazendo a carga que tem que mandar, né? Sim. Existe todo um procedimento. Um procedimento. Eu te garanto que nesse ponto acontece. Entendeu? Só
só para de acontecer quando se trata na direção do trabalhador. Essa que é a verdade. Não estou fazendo defesa de causa, não, mas é a realidade. A gente está muito apartado das coisas, né? Então... Eu não sei se é de bom tom falar aqui nesse programa esse Não. tipo de coisa, mas tudo começa na política, né? O grande poder assim de fazer as coisas acontecerem no trabalho portuário era quem? Era o Ministério do Trabalho, através da fiscalização. Você conseguia resolver N problemas e evitar outros Ns através da fiscalização do Ministério do Trabalho. Isso não existe mais há quantos anos? Não existe o fiscal do trabalho aqui, do trabalho portuário. Não existe. O último morreu de Covid, que era lá de São Sebastião, que era o Tarifa, que fazia lá e aqui. Entendeu? Não tem nem fiscal. Se você fizer uma denúncia, para quem? Quem vai obrigar aquele mau profissional, ou aquele mau empregador, ou aquele mau requisitante? E não aceito que me digam que não tem mau requisitante e mau empregador, porque tem, e muito. Entendeu? Quem vai obrigar ele se não tem fiscalização? Aí alguns falam, Ministério Público do Trabalho. Posso falar uma coisa? Pode, fica à vontade. Eu O programa nunca é vi. seu. Eu vou falar uma coisa aqui que eu já perguntei para o Procurador do Trabalho, né, numa reunião que teve lá em São Sebastião, quando estava aquela briga de 11 horas, aquele negócio todo lá. Quando foi que o Ministério Público do Trabalho veio ao trabalho portuário e fiscalizou o operador? Porque sempre foi para fiscalizar o trabalhador. Nunca vi o Ministério Público do Trabalho vir ao trabalho portuário para fiscalizar o que está errado. Só naquilo que tange ao trabalhador. Entendeu? Então, você fica... Qual é a guarida que você tem? A quem você vai reclamar? Aí você fala, mas você pode ir na justiça. A justiça, tem juiz que dá até medo. Quando cai trabalho portuário assim na frente dele, ele faz assim. Porque são poucos que conhecem o trabalho portuário. Entendeu? Então, acaba saindo decisões que não tem... E hoje ainda está melhor. A Justiça do Trabalho ainda melhorou um pouco. Entendeu? Mas nunca é uma boa forma você judicializar. Realmente as coisas estão difíceis pro lado do trabalhador, né? Tá. Principalmente depois de 2017, da reforma trabalhista, ficou muito... Eu estava conversando com você. Hoje o hipossuficiente é o empregador, não é mais o trabalhador, é o empregador. Infelizmente. Agora, vindo aqui para a nossa realidade por favor. do Vigia, a gente teve recentemente a questão da GLO, né? E a GLO, ela pegou pesado aí com o Porto de Santos, ficou muito tempo aí na operação. Você achou que a gente tinha necessidade de ter essa garantia de lei da ordem no Porto de Santos? Mas não foi só aqui, né? Rio de Janeiro também teve. Foi uma coisa federal, né? Então não tem como a gente dizer, olha, aqui não precisa. Né? Porque a gente tem que ver, falando da parte de crime, na parte de segurança, no tocante ao crime, o crime ele modifica muito, ele se adapta, geralmente ele é muito mais veloz do que o Estado. Né? Como você já tentou apertar uma massa na mão assim, que aí ela começa a sair pela brecha dos dedos, o crime é a mesma coisa, você aperta aqui, ela começa a arrumar. Então ele vai migrando, ele vai mudando, né? As modalidades, tanto que dos anos 80 para cá, nossa, a modalidade de crime, de ilícito, ela se transformou completamente. Hoje o grande mote não é mais roubo de carga a bordo dos navios. Hoje o grande mote é o tráfico de drogas, né? E você vê todas as concepções que eles se utilizam para poder praticar isso aí, né? Então a coisa vai migrando, né? Vai mudando, o crime vai mudando. Então a GLO foi mais nesse sentido, é uma coisa que veio de cima. Não tem como a gente dizer, olha, no Porto de Santos não precisa. Entendeu? Então, mas... Até porque a gente sabe, que
o Porto de Santos estava entre um dos canais, né, dos corredores, né? Fazia parte dos corredores do tráfico de droga. Do corredor da droga, né, no Isso. caso. Cara, mas assim, qual a efetividade, né? Por exemplo, eu tive aqui recentemente, esse ano, fui com a doutora Luciana Fuschini, e ela levantou uma bola que eu até tinha essa pergunta, né? Implantaram uma GLO, mas o nível de segurança estava nível 1. Né? Tu implanta uma GLO, tem que estar no mínimo no nível 2, 3, Sim, né? por aí. Que aí é um nível de atenção, de estado de alerta. Afinal de contas, é garantia da lei da ordem. Da lei e da ordem, né? Então é bola ou bolinho, né? E a gente não teve isso aqui. Talvez não havia tanta desordem assim, né? Pelo menos aqui, né? Ou talvez fosse até um desvio de foco, né? Porque garantia da lei da ordem em nível 1 de SPS Code não combinam, né? É igual água e óleo. Eu sempre digo que eu não me admiro de mais nada. Principalmente na área portuária, tudo é possível. Entendeu? Tudo é possível, principalmente quando vem de Brasília. Ah, não, aí... Entendeu? Aí Tudo é clínica geral mesmo. É clínica, verdade. E, assim, falando agora de multifuncionalidade, Tá. que eu sei que você é um cara Bom de mente aberta, o que você achou da multifuncionalidade da época do Covid e por que a unidade portuária não teve essa visão antes de ter esse problema que a gente teve mundial, que foi a questão do Covid? Porque a gente teve a necessidade de ter a imposição de outras pessoas para que se exercesse a multifuncionalidade. Desculpe. A multifuncionalidade que foi imposta, porque ela foi imposta com a lei 14.000 e pouco, aí, não lembro agora, da época da Covid, que alterou a lei 12.815, ela atendeu mais os anseios do outro lado, que é quem tem mais lobby lá em Brasília. Nós não temos, infelizmente, né? Nenhum trabalhador, nem nenhum sindicato põe dinheiro em campanha de deputado, nem de senador, né? Então... Não tem nem para colocar no café. Entendeu? Então, ela veio bem imposta. E veio bem imposta, na época, eu falei, quando era medida provisória ainda, numa reunião da unidade portuária, que era um perigo do jeito que estava aquela redação, porque estava dando poderes ao OGMO de fazer uma multifuncionalidade sem necessidade de contrato, acordo ou convenção coletiva, ou seja, de acordo com o entendimento do OGMO. Mas a multifuncionalidade em si, eu acho que chegou onde chegou, porque sempre houve eu sempre falei isso, um esquecimento em relação à natureza da multifuncionalidade. A multifuncionalidade, ela, antes de mais nada, ela é um direito do trabalhador portuário. Ela não é prerrogativa de nenhuma categoria, de nenhum sindicato. Ela é um direito do trabalhador portuário. Você é um trabalhador portuário avulso, você tem o direito de ser multifuncional. E o OGMO tem a obrigação de lhe treinar. Certo? A lei deu possibilidade. Produção. Tá saindo o som? Tá. Tá bom. É porque no YouTube não tá saindo. Foi alertado aqui. Pode ser do YouTube mesmo. Né? O YouTube está cheio de truque ultimamente. Mas continuemos. Desculpe a nossa falha aqui para quem nos acompanha. Mas pode falar. Então, voltando ao raciocínio. Então, sempre houve essa... Eu percebi que nunca houve essa visão, que a multifuncionalidade, eu não sei se o pessoal captou o que eu falei, mas a multifuncionalidade, ela não é prerrogativa de nenhuma categoria e de nenhum sindicato. Ela é um direito do trabalhador portuário avulso. Né? Você, como trabalhador portuário avulso, você tem o direito de ser multifuncional. E o OGMO tem a obrigação de treiná-lo. Entendeu? Esse é o princípio da multifuncionalidade. E é claro que as consequências da aplicação dela atendem vários interesses de necessidade. Né? Mas nunca houve interesse de ter uma multifuncionalidade mesmo. Hoje, na nossa categoria, nós temos 73 estivadores que são multifuncionais e trabalham de vigia portuária.
devido a uma realidade na época e que foi o Ogmo. Eu não digo que o Ogmo agiu mal, ao contrário, o Ogmo agiu corretamente nessa situação, porque nos chamou para conversar, embora já existisse a Lei 14.047, que foi da época da Covid, que ele nem precisaria fazer isso, mas ele nos chamou para conversar, nós entramos em entendimento, fizemos regras, tal, aquelas coisas todas, e vieram 73 estivadores trabalhar de multifuncional. Perfeito. Eu acho que você citou a multifuncionalidade, mas eu acho que agora abraçando uma realidade maior no trabalho portuário, eu acho que falta muita conversa, sabe? Teria que ser menos brigas, menos judicialização e mais conversa. Mas isso também dos dois lados, né? Não só do nosso lado, do trabalhador. Não, eu falo também até com relação aos sindicatos, né? Você é um cara que é um dos decanos aí, né? Do sindicalismo. Estou aí, desde né? 97 no sindicato. Então você já tem um lastro aí bem extenso aí dentro da atividade sindical. Então, por que eu pergunto isso? Porque a gente percebe que o empresariado está sempre, independente da guerra que eles tenham, né, há algum momento eles estendem a bandeira branca, né, e se juntam. E os sindicatos, eu não vejo essa unicidade, né? Eu não vejo essa... Fabiano, não me faça falar. Né? Fabiano. Não vejo essa unicidade. Eu acho que a gente deveria partir para ter um pouco mais de união em determinadas situações. E esquecer algumas vaidades, né? As fogueiras das vaidades, e esquecer isso. E a gente partir para um objetivo em comum, né? Que a gente também tem... Aí, vindo para o que a gente está passando no dia de hoje, né? No caso, que é a questão da defesa da exclusividade, né? Então a gente deveria de estar juntos em um objetivo comum e não fragmentados, né? Eu acho que a gente tem que se juntar, se unir mais. E a unidade portuária, né, que foi com essa finalidade que ela foi feita lá na década de 90, ela poderia ter sido fortalecida ainda mais depois do que a gente passou pela Covid. Eu estou devaneando ou faz sentido o que eu estou falando? Não, faz todo sentido, sim. Faz todo sentido. A grande diferença, como você bem apontou, é que... Porque os empresários, não se iludam, eles são extremamente concorrentes entre eles. Mas quando há um inimigo comum, vamos dizer assim, inimigo, só para contextualizar, eles são unidos. Eles falam a mesma língua e caminham na mesma direção. Nós não temos esse costume, é impressionante. E olha que, como você falou, desde os anos 90, desde a criação da Intersindical, que o nome era Intersindical Portuária, nós não chegamos a esse consenso ainda, desde os anos 90, como você falou. Então, eu espero, né, do verbo esperançar, né, não do verbo esperar, mas do verbo esperançar, que a gente tenha ainda essa junção aí das categorias, né, para que a gente tenha um objetivo em comum, para que a gente possa combater, né? E eu acho que hoje a defesa da exclusividade ela está no top of mind do trabalhador portuário, né? Então, uma outra coisa que eu gostaria de te perguntar há muitas falácias com relação à exclusividade versus a prioridade, há distorções de artigos da legislação. E aí eu queria saber do Cavalcante, a gente tem um artigo 32 que ele fala das incumbências do Ogmo. E traz na esteira do mesmo artigo, traz um parágrafo único que fala sobre a questão do instrumento normativo, do instrumento coletivo, né, das convenções. Que pode preceder o Ogmo. Que pode preceder o Ogmo. Há uma distorção muito forte com relação a esse artigo, né? As incumbências do Ogmo, elas estão descritas no artigo 32. E esse parágrafo único ele remete aos artigos aos incisos e artigos e parágrafos do artigo 32. Você enxerga... Eu tô errado no que eu tô enxergando com relação à legislação,
porque estão distorcendo a legislação e colocando o ógimo como operador portuário. Vamos lá. É interessante esse tipo de coisa, né? Porque chega-se até, pela conveniência, chega-se até a dizer que alguém é algo que nunca foi, né? E nunca será. Né? É o caso do ógimo. O parágrafo único desse artigo ele é muito claro. Ele é muito claro. Essa interpretação forçada que se dá é para simplesmente atender interesse, né? Porque se fosse isso que realmente dizem, entendeu? Estaria em confronto com próprios artigos mais na frente da própria lei, que fala que as demais condições de trabalho têm que ser objeto de contrato, acordo, convenção coletiva. A questão do artigo 33 das punições, que o órgão pode aplicar punição quando couber, que eu já ouvi os maiores absurdos sobre isso. Tem gente que até hoje acha que o órgão tem um poder de legislador que pode ficar criando regras, e não é. O órgão é gerente da mão de obra. Agora você veja, o órgão ele é o operador portuário. Então, órgão gestor de mão de obra, igual a aquele sinalzinho de igual de matemática, operador portuário, para ficar bem literal mesmo. Por quê? Porque quem fomenta o órgão é o operador portuário. Então o órgão nunca jamais em tempo algum vai fazer alguma coisa em detrimento do interesse do operador portuário. Beleza? Muito bem. Esse parágrafo único, ele é quase que inaplicável, porque qual operador que vai firmar um acordo, contrato ou convenção coletiva comigo, convenção coletiva se for SOPESP, né, tirando o órgão da nossa relação? Você acredita que isso é possível? Não, porque... Não, possível é. Você acredita que isso vai acontecer? Não. Nunca, porque remete-se ao objetivo pelo qual o órgão foi criado, lá em 93. O lobby que eles fizeram lá com o deputado Aleluia, lá, foi ele o grande responsável pela, né, em criar o órgão e ser o operador portuário que gesta o órgão, que era justamente tirar todo o controle, toda a gerência da mão de obra, que até então era feita pelos sindicatos, da mão dos sindicatos. A única coisa que ficou, você vê como as coisas são cartesianas, a única coisa que ficou, a partir daquela lei, foi a escalação, que ficou na mão dos sindicatos, que também dava poder para em cima do trabalhador por parte dos sindicatos. Só que em 98 veio o golpe fatal, que tirou a escala definitivamente do sindicato e passou para o órgão. Então, em tese, aconteceu tudo o que eles queriam. Eles conseguiram tudo o que eles queriam em termos de domínio sobre o trabalho portuário, vamos colocar nesse contexto. Só que isso aí, o feitiço virou contra o feiticeiro. Porque o que eles não esperavam era uma coisa chamada, que eles não previram, uma coisa chamada custo. Né? E todas as judicializações que houve após a gerência do órgão da mão de obra, que é coisa de... é uma fortuna, entendeu? É uma fortuna. Capaz de viabilizar qualquer empresa. Né? Então passou a ser, e não agora, hein? Já faz muito tempo, passou a ser o sonho de verão dos operadores portuários acabar com o órgão. Entendeu? Mas como nós vamos acabar com o órgão? Para acabar com o órgão, nós temos que acabar com o trabalhador portuário avulso. Mas dá para acabar com o trabalhador portuário avulso? E a operação? E não sei o quê. A coisa não pode ser do dia para a noite, entendeu? Então, você começa a criar lendas portuárias, vamos dizer assim, né? Interpretações de conveniência, entendeu? Interpretações forçadas da própria legislação, entendeu? Que é para poder atingir o objetivo que se quer. Eu entrei de vigia portuário nos anos 80. Passei no concurso no ano 80, fomos cadastrados pela Marinha nos anos 80 e começamos a trabalhar em 81, 2 de janeiro de 81. Fabiano, de lá até aqui, uma das primeiras coisas que eu ouvi no cais é: olha, isso vai acabar. Olha, vai acabar. Desde lá até aqui, e ainda ouço até hoje. Por falta de tentativa, a gente sabe que não é. Tudo bem.
E aí me ajudou a concluir o seguinte, que Deus, além de brasileiro, ele é portuário. Entendeu? Porque já tentaram de tudo. Já tentaram de tudo para poder acabar com o trabalho portuário dessa modalidade. O meu feeling é que, evidentemente, haverá modificação. Até por conta da tecnologia, vários fatores externos que incidem sobre essa universalidade portuária fatalmente alteram a dinâmica dele, seja do trabalho, seja tudo. Então isso eu acredito que aconteça, mas acabar, eu acho que não acaba. Enquanto houver você tirando um grão de feijão daqui e colocando aqui, chama-se movimentação portuária. Então sempre vai ter, por mais mecanizado que seja, por mais robotizado que seja, mas sempre vai ser necessária a presença do homem. Pode não ser como é hoje, mas sempre vai ser. Então o trabalho portuário em si não acaba. Pode não ficar do jeito que a gente sonha, mas também não ficará do jeito que ele sonha. Não vai Esse virar é o meu pesadelo. filho. Agora a segunda pergunta, desculpe, era sobre um processo seletivo para entrada de novos cadastros na categoria dos vigias. Isso aí depende de alguns fatores, né? Depende de alguns fatores. Inclusive o Ogman tem que fazer um levantamento. Provavelmente esse ano ele ainda faz esse levantamento para ver a necessidade, né? Eu posso antecipar que o nosso quadro em relação à oferta de trabalho ele está completa. Ainda mais com os multifuncionais da estiva, realmente não estamos com necessidade de premente de ingresso, de ingresso na categoria. Mas vai depender do levantamento que o Ogman fizer. Hoje no Brasil, todos os portos têm vigia? Não, alguns não. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, quer dizer, todos os portos, sim. A resposta é sim. Mas operam de algumas formas diferentes. Por exemplo, na Bahia, o vigia lá se uniu com o consertador. Então, eles fazem o mesmo serviço, né, de vigia e de conserto, né? Tá. No Paranaguá, eu acho que está bem dificultado lá a situação dos vigias de Paranaguá. E do Rio Grande também. O mais assim proeminente mesmo é daqui de Santos e São Sebastião. Tá, que tem uma boa relação, tudo tranquilo, tudo transcorrendo... Não, tranquilo não, que eu sempre falo, se estiver tranquilo eu perco o emprego. Não é tão tranquilo assim. Mas no estado da normalidade, né, Cavalcante? Dentro. No estado da normalidade, né? É que eu já não tenho tanta... Eu nunca fui uma pessoa belicosa, eu prefiro conversar, acordar, achar uma saída, né? É muito mais fácil, muito mais prodigioso, né? A gente avança mais nas coisas. O conflito, ele muitas vezes não serve. Eu até posso me dar o luxo de falar isso por causa daquele pequeno detalhe, né? Eu não movimento carga. Nós não fazemos parte das operações. Então as nossas tratativas se dão de outras formas, em outros campos, né? Isso é salutar, né? Se torna até salutar pro... E hoje você tem um pessoal, a gente tem, a nossa categoria está envelhecida, né? Hoje você tem um alto índice de aposentados dentro da sua categoria, igual a gente tem na estiva, não? Olha, o pessoal que entrou junto comigo dos anos 80 e de 1980 e 1983, esse pessoal, acho que um pouco mais de 90% já estão todos aposentados, né? Que é o grosso da categoria. E tem o pessoal que entrou em 92, que foram matriculados até 2007, foram cadastrados, né, até 2007, e passaram por registro, são na faixa de 40 ou quase 40, alguns morreram. Então, esse pessoal que nem tem tempo para aposentar, alguns ainda, que são os mais novos, né? Mas a maioria, principalmente da minha época e dos anos 80, 90, 95, 97% já estão aposentados. Porque já tem tempo também, né? Hoje estão querendo também, um outro detalhe, né, Cavalcante? A gente está vendo muita coisa aí que estão querendo
acabar e a questão de você estar aposentado e trabalhando é uma questão também que meio que ofende alguns empresários do setor, né? Você retornar para trabalhar, né? O que você enxerga? Que o trabalhador ele tem que aposentar e ele tem que sair do sistema. Isso foi uma conquista do trabalhador, né, na nova legislação, que antes não tinha. Ou ele tem que aposentar e permanecer no sistema até que se esgote as possibilidades. Por quê? Porque a gente tem também na nossa categoria, a gente tem alguns problemas, por exemplo, do ASO, né? O ASO ele dá um bloco na questão do trabalhador em determinadas faixas. Não é o caso de vocês, né? Que você já falou aqui, repetiu e frisou, quanto à operação. Mas essa caça às bruxas, né, com relação ao trabalhador, com relação à aposentadoria, o que você enxerga disso também para o futuro? Bom, a gente tem que começar a partir do princípio de que seria muito bom, seria o ideal, se não só nós, mas todo e qualquer trabalhador se aposentasse e não precisasse voltar a trabalhar. Esse seria o ideal. Não seria isso? Afinal de contas, você se aposentou. Né? Aposentou é se afastar, é parar de trabalhar, em tese. Muito bem. Mas isso parou de acontecer e não foi de agora, não é privilégio nem da nossa geração, é por necessidade mesmo, por questão de vencimentos, porque a gente sabe muito bem como é que funciona a aposentadoria aqui. Né? Aliás, né, se dependesse deles, a gente pagaria para se aposentar. Né? Pagaria mensalmente para continuar aposentado. Então o que acontece? No Porto especificamente, além desse detalhe, tem outros fatores também. Tem muita gente que está aposentado e está aí, ainda ativo no sistema, porque não teve, por exemplo, uma indenização. Se hoje surgisse uma indenização correta, factível, meu amigo, eu acho que chegaria a 50% o contingente de que sairia desse pessoal que está aposentado. Do universo aposentado, acho que até mais de 50%. Entendeu? Porque eu mesmo já ouvi de muito trabalhador aposentado que falou, não, vou ficar aí, esperando sair minha aposentadoria. Agora, o que eu vejo também que falta, e aí eu também nos incluo nisso, é um pouco de falta de razoabilidade. Porque contra a evidência não existe argumento. O trabalho portuário, de manipulação de carga, por mais mecanizado que ele seja, né, por mais tecnologia, mas ele é um trabalho duro. É um trabalho pesado, é um trabalho de risco, né, é um trabalho perigoso, é um trabalho que exige certo esforço. Né, e uma pessoa com uma certa idade, e eu não vou nem considerar aqueles que têm doenças, mas com uma certa idade não tem condição não teria condição de operar num ambiente desse, como uma pessoa mais nova. Essa é a lógica. Então, o que deveria acontecer? Devia, através do caminho da razoabilidade, da negociação, né, das evidências, entendeu? Achar um caminho para poder solucionar isso. Porque você também não pode pegar esse pessoal que está aí, aposentado e trabalhando, ativo, né, no sistema do órgão, com o ASO positivo, ainda que com restrição, e pegar esse pessoal e jogar na água. Não pode. Eles estão aí há mais de 30, 40, 45 anos aí no Porto. Entendeu? Não pode sair com a mão na frente e outra atrás. Ele deixou o sangue. Querendo ou não, o progresso desse país passa pela mão do portuário. Sim, nós somos a atividade de meio. Né? E as pessoas esquecem disso. Entendeu? Então, antes de tudo, uma falta de consideração, desrespeito, uma falta de razoabilidade com esse trabalhador. Entendeu? Não é uma peça, ele não é uma peça que estragou, encosta lá e seja o que Deus quiser com ele. Não é assim que as coisas funcionam. Tem a questão social, tem a questão humana. Então é isso que deveria ser feito. Querem reciclar?
querem só pôr gente nova no Porto, vamos sentar e conversar e vamos como é que se pode aplicar isso. E não é uma coisa de curto prazo, é de no mínimo médio prazo. Se quiser, consegue. Se quiser, consegue. A transição, e o problema não é dinheiro. O problema não é dinheiro. Porque você imagina, não vou aqui entrar em detalhes e minúcias, mas cada tonelada movimentada, você tirar R$1 para esse fundo indenizatório. O Porto, todo ano, bate recorde de movimentação. 174 milhões. 2 vezes, às vezes 2 vezes por ano. 174 milhões foi a última movimentação do último ano, né? Então a gente teria aí 180 milhões por ano para indenizar o povo. Entendeu? Então é uma questão de querer e aí eu até sou ousado em falar isso, de ser ter um pouco mais de hombridade, de honestidade para meter a mão nesse problema e resolver. É isso que falta, entendeu? É isso que falta. Não vai, volto a falar o que eu falei aquela hora. Não será do jeito que a gente quer, mas também não vai ser do jeito que eles querem. Entendeu? Verdade. Cavalcante, a gente está aqui caminhando para o nosso final aqui, entre aventuras que nós tivemos aqui no programa. A gente falou muito da atividade de vigia, que é muito importante aí para nós. A gente é parceiro, a gente é companheiro de trabalho. É sempre um prazer recepcioná-lo aqui, vai ser sempre um prazer, as portas estão abertas. Prazer é meu. E é sempre muito bom conversar contigo, você é uma pessoa serena, tranquila, entendeu? De várias metáforas, né? Que eu sempre aprendo alguma com você, sempre quando eu sento eu aprendo alguma com você. E para mim foi prazeroso estar aqui com você, muito obrigado. Se você quiser, sinta-se à vontade para poder fazer as suas considerações finais, mandar um recado para quem você quiser e desejar. Eu quero agradecer primeiro a você, né, ao programa, pelo privilégio de vir aqui expor um pouco as minhas ideias. Pode não ser as mais certas, mas pelo menos eu ponho minha cabeça tranquila no travesseiro. E só agradecer a audiência, um abraço a todos, um abraço a todos os trabalhadores portuários, avulso e com vínculo, porque às vezes a gente também se afasta também desse entendimento de que o trabalho portuário se dá em 2 modalidades, né? E uma não exclui a outra, não são excludentes, por isso que a lei fala que o trabalho portuário será, não é poderá, será realizado por trabalhador com vínculo empregatício e trabalhador avulso, não é ou, né? Então não é alternância, não são excludentes, né? E agradecer a todos a audiência, muito obrigado, desculpe por alguma imprecisão, né? E eu estou à disposição. Legal, Cavalcante, não teve nenhuma imprecisão, pelo contrário, você deu uma aula aí, deu uma contextualizada monstruosa aí, e não faltarão oportunidades de você retornar aqui para a gente falar de outros assuntos do nosso segmento portuário, que eu sei que eu tenho muito a te explorar, até pelo teu lastro profissional, né? Desde 1997, 1997. 97, no sindicato desde 97. Não é pouca coisa, não. Mas é isso. Aqueles que quiserem acompanhar aqui o nosso canal no Papo de Porto 013 no YouTube, é @Papo de Porto 013, e a nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Desejo a todos uma semana de vitórias. Muito obrigado por estarem acompanhando aqui o programa Papo de Porto 013. Uma semana de bênçãos e vitórias para todos vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.